Muito bem, galerinha, vamos para mais uma aula e hoje falaremos sobre trauma torácico, beleza? Trauma torácico e trauma pélvico, né? O trauma em si é tudo isso com um olhar mais voltado para a ortopedia, certo? Muito bem, o trauma torácico é uma causa importante de morte. Muitos desses doentes morrem após chegarem no hospital. E dessas mortes, muitas poderiam ser evitadas através de medidas diagnósticas e terapeutas imediatas. Então, novamente, aí o tempo fazendo toda a diferença, né? Bom, então, no decorrer da aula, vocês vão ver que eu estou colocando aí uma imagem ilustrativa, uma imagem aí é, que, que, que feita por computação gráfica, né? Essas imagenzinhas assim, e uma imagem radiológica. Porque eu gostaria que vocês já começassem a se familiarizar com imagens radiográficas, exames de diagnóstico por imagem, tá bom? Eu sei que é novo para muitos de vocês que não têm contato na área hospitalar ainda, mas é importante que vocês já comecem na verdade, a treinar os olhos, o olhar, para imagens radiográficas, que é o que vocês terão aí ao longo do decorrer da carreira de vocês. Então, falaremos sobre o pneumotórax. O trauma torácico ele pode levar a vários problemas aí, né? Causar várias questões. Um deles é o pneumotórax. Então é uma urgência médica relativamente comum, né? Chega com uma certa frequência no pronto atendimento. É causada pela entrada do ar dentro da pleura, certo? A membrana que recobre o pulmão. Lembram lá da pleura? Muito bem. Pneumotórax pode ocorrer espontaneamente, né? O pneumotórax espontâneo em pessoas saudáveis, sem nenhuma causa aparente, mas ele é mais comum após traumas e fraturas torácicas aí. Pacientes tabagistas e em pessoas com doenças pulmonares. Então hoje o foco vai ser trauma. Então aqui temos aqui até um projétil, né? Ferimento por arma de fogo. Então a entrada do ar aqui no espaço entre a pleura e a caixa torácica aqui, ó, comprime o pulmão, tá? Essa imagem está um pouquinho diferente, mas ó, aqui deveria estar assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, esse pretinho aqui é o normal. Então aqui nós temos aqui a área cardíaca, tá? Então tem esse aspecto, isso aqui é normal, tá, pessoal? O que não é normal é essa área aqui, ó, certo? Isso aqui é ar. Não deveria ter ar nessa região, beleza? Tá, travou aqui. Bom, destravou. Travou. Destravou. Então, voltar lá só um pouquinho no slide anterior. Então, o tratamento é a drenagem desse ar, né? Através de uma punção e uma colocação de um dreno aí, tá bom? Para vocês já irem se familiarizando também com o tratamento. Então, o tórax instável é uma condição, né? Um quadro de fraturas de vários arcos costais, né? Que resultam na separação de um segmento da parte do tórax do restante da caixa torácica. É um marcador de lesão pulmonar subjacente. Então aqui, coloquei essa imagem aqui, alguns de vocês podem ter dificuldades para enxergar essa fratura aqui, ó. Está circulado e aqui inclusive uma fratura com desvio, tal. Vocês percebem que faz esse caminho aqui, né? Segue essa linha. E aqui da mesma forma, tá vendo? Tá? Então muito cuidado ao manipular esse paciente, né? Vamos lá. Hemotórax. Então hemotórax, hemo, né? Vem de sangue, né? É o derrame e presença de sangue na cavidade pleural. Antes, o pneumotórax, né? O pneumo, presença de ar entre o pulmão e entre a pleura. O ar ele deve estar dentro do pulmão, não nesse espaço, né? Nesse espaço não precisa ter nada, né? Ele é um revestimento que desliza aí na expansão, né? Pulmonar e deve estar livre de presença de secreção, sangue ou ar.
Então, em casos de feridas penetrantes, né, trauma brusco, pode romper, né, todo o processo vascular pulmonar, causando aí o acúmulo de sangue na cavidade pleural. Esse sangramento geralmente é advindo do parênquima pulmonar. Então aqui, novamente, uma imagenzinha ilustrativa, né? Então, parênquima pulmonar rompido, né? Uma lesão traumática, por exemplo, ou perfurante, faz com que o sangue ele extravase para essa região aqui, ó. Qual região que é? Então é o espaço pleural, entre a pleura, né, e o pulmão. Isso também vai impedir que o pulmão ele tenha uma expansão normal. Então a imagem vai aparecer mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Se vocês notarem aqui, alguns de vocês se conseguirem ver aqui, vai ter um dreno também, ó. Um dreninho. Isso aqui é um dreno, redondinho aqui, ó. Um dreno conhecido como dreno de pigtail. Tá? Isso aqui são eletrodos, né? O paciente provavelmente está na UTI e ele está sendo monitorizado. Então, eletrodos de monitor cardíaco, tá? Então, esse lado aqui do pulmão, vocês percebem essa coloração mais normal, tá? E esse aqui já não. Tanto que tem o dreno aí. Então é isso. Falar um pouquinho sobre trauma pélvico, né? Então, o trauma pélvico é outra urgência aí comum, né? Tanto quanto o torácico. Então, geralmente o paciente vítima de politraumatismo, geralmente acidente automobilístico, tem acometimentos gerais. Então, falamos anteriormente sobre trauma raquimedular, falamos sobre outras questões, traumatismo crânioencefálico. Então, falamos do trauma torácico. Agora falamos do trauma pélvico, tá bom? Então, o trauma pélvico, né, a fratura pélvica pode acompanhar o trauma de alta energia, representando uma situação potencialmente grave, com alto grau de morbimortalidade, né? Então, um risco muito grande de morte, né? Outras fraturas são também comumente encontradas em vítimas de trauma grave, precisam ser investigadas. Então, o que está dizendo aqui é que não só essas fraturas, provavelmente esse paciente vai apresentar, né? Então precisam ser investigadas. Lembram-se lá da manipulação de pacientes politraumatizados, pacientes com fratura raquimedular? Então, movimentação em bloco. É muito importante que esse paciente seja movimentado com bastante cuidado, tá? Então, a abordagem precoce, o tratamento precoce também, depende da correta identificação e da causa de instabilidade do paciente. Então é importante o diagnóstico, que o diagnóstico seja feito de forma precoce para que a abordagem seja feita quanto antes. Tá? Então, novamente, eu coloquei duas imagens aqui, não são idênticas, mas semelhantes, tá? Com fraturas, né? Para vocês observarem, ó, nessa setinha que tem uma fratura, aqui tem até um desvio aqui de sínfise púbica, né? E aqui também, osso da bacia. Então aqui é uma imagem ilustrativa, isso não é uma reconstrução tridimensional da fratura, tá, gente? É só ilustrativa para vocês verem o que pode ocorrer, o que é, né, fratura pélvica. Bom, suspeitas de trauma pélvico, a abordagem da uretra por sondagem deve ser cautelosa. Então, toda vez que for sondar o paciente com uma suspeita de trauma pélvico, a sondagem vesical, sondagem de alívio, tem que ter muito cuidado, devido aos riscos aí oriundos do trauma mesmo, né? Então, se apresentar uma resistência na hora da sondagem, né? Enfim, devido ao sangramento uretral no momento da sondagem, percebeu aí, é importante a realização de exames do MDP, né, na medicina preventiva diagnóstica, como por exemplo a uretrografia excretora, né? Que consiste esse exame? É um exame que vai injetar contraste, né, na corrente sanguínea, na veia,
e estudar a filtragem renal, a excreção renal e o enchimento da bexiga aí, para estudar essas estruturas aí pélvicas, se houve uma lesão ou não. Então, alguns casos, né, nesse caso que a gente está vendo um sistema coletor fechado, né, um coletor de sonda vesical de demora com uma hematúria aí bem maciça, né? Então, nesse caso aí, o que a gente suspeita, né? Suspeita de uma lesão, né? E para entender melhor essa lesão, um exame, uma uretrografia, uma tomografia de rins e vias urinárias, daria pra gente aí um panorama melhor do que houve com esse paciente. Então, na abordagem inicial de suspeita de lesão pélvica, sobretudo associa-se ao choque. Então, novamente, a manipulação da pelve para avaliação de instabilidade, né, é contraindicada. Então, pelo risco do agravamento do sangramento ou desalojar coágulo já formado. Então, hemorragias que já solidificaram o coágulo, se você movimentar o paciente, você pode provocar novas hemorragias. Então, aqui são imagens de tomografia. Talvez vocês também não estejam muito acostumados, né? Mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos mostrar um pouquinho, eu vou explicando para vocês aqui de forma básica também, tá? Então aqui é uma vértebra, tá? Tomografia osso aparece com esse aspecto, pelo menos nessa janela aqui de partes moles, tá? Janela são as diferentes formas de visualizar tecidos, né? Tem tecido para ver osso, tem tecido para ver parte cerebral, né? Então a tomografia permite aí essas mudanças de janela para que possam ser vistas melhor essas estruturas físicas aí. Então vamos lá. Então aqui é o osso da vértebra, tá? Então aqui acompanha comigo a setinha. Isso aqui, então, esse pretinho aqui é ar, né? Aqui é intestino, tá bom? Então aqui nós temos um rim. Por que ele está dessa cor aqui, professor? Porque ele foi injetado contraste, tá? E os rins começam a excretar. Aqui você nota, né, esse corte aqui, né? E logo em seguida, aqui adjacente à estrutura, a loja renal aqui, ó, os rins, tem aqui, você consegue perceber um pouquinho de sangramento. Então aqui essa imagem, essa aqui está focada mais nesse rim, né? Mas aqui tem uma imagem mais inicial, ó, que você percebe o sangramento, ó, ao redor de todo o rim, ó, né? Aqui mais lesões, ó. Então são diferentes fases aqui do tempo de injeção de contraste, tá bom? Esse aqui já é uma outra tomografia, tá? Esse aqui o paciente ele tomou contraste via oral também, então a gente percebe contraste nas alças intestinais. Aqui, ó, tá vazio, então aqui são as alças intestinais. Então aqui a gente consegue observar também uma pequena lesão aqui, tá? Mas esse aqui tá bem clássico, tá? Então ele vai apresentar o clínico daquela hematúria ali mais importante. Tá bom, pessoal? Então hoje foi trauma torácico, trauma pélvico, certo? Continue estudando. Tem tarefa para vocês lá, tá bom? Tem arquivo. Deem uma estudada. E fim de semana tá aí. Por favor, pessoal, se beber, não dirija, certo? Se beber, melhor dormir na calçada. Forte abraço, fiquem com Deus.